Menina de 12 anos fala 9 idiomas. Milionário rindo descobre a verdade oculta e fica chocado. No coração de Curitiba, em um bairro onde o sol brilha sobre as casas simples e os sonhos são costurados com fios de esperança, vive Ana, uma menina de apenas 12 anos. Desde pequena, Ana sempre teve um brilho nos olhos, como se soubesse que o mundo era muito maior do que o que seus pés pisavam. Sua avó, Dona Maria, uma professora aposentada, sempre a incentivou a buscar o conhecimento, contando histórias sobre como a educação transforma vidas. Enquanto crianças brincavam na rua, Ana passava horas mergulhada em livros de idiomas e vídeos na internet, como uma espiã na missão de desbravar novas culturas. E assim, seu talento floresceu. Em um piscar de olhos, ela dominava 9 idiomas, do inglês ao japonês, cada uma com seu som, seu ritmo e sua beleza. Entretanto, a vida de Ana não era fácil. O semblante de sua avó se tornava mais grave a cada dia, uma sombra do que já fora, e Ana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros frágeis. Em um dia nublado, Ricardo, um milionário de São Paulo, chegou ao bairro em uma visita de negócios. Ele era o tipo de pessoa que se cercava de tudo que brilhava, carros luxuosos, cercas elétricas e restaurantes de alto padrão. Quando seus olhos cruzaram com a simplicidade do lugar, ele riu, achando tudo tão absurdo. Mas o riso secou de sua garganta ao ouvir a voz de Ana, alegre e cheia de vida, conversando fluentemente com um grupo de turistas. Impossível, pensou. Uma menina desse lugar, falando tantas línguas? Deve ser truque. Porém, a realidade bateu à porta de Ricardo quando ele recebeu a notícia que a avó de Ana estava gravemente doente. Com o tratamento custando uma fortuna, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Ele cruzou com Ana novamente, e ao notar a determinação dela em salvar a avó, algo começou a mudar dentro dele. Ele viu uma garota lutando por seus sonhos, rasgando as limitações impostas pela vida. Com lágrimas nos olhos, Ana procurava ajuda. Batia de porta em porta, enfrentando barreiras de aceitação e cansaço. Sem recursos, tomou uma decisão ousada, começou a dar aulas online, compartilhando seu amor pelos idiomas e tentando juntar o dinheiro que faltava para o tratamento da avó. Ana, que coragem! Exclamou um dos turistas ao observar sua determinação. Era como se ela se tornasse a professora que sempre sonhou em ser. Ricardo, inicialmente sarcástico, agora via Ana com outros olhos. A tensão entre eles era palpável. Ana desconfiava das intenções de Ricardo, enquanto ele lutava contra suas próprias crenças sobre quem merecia sucesso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A jornada de Ana tocou o coração de Ricardo. As barreiras começaram a cair, e ele sentiu a necessidade de ajudar a menina. Mas até onde ele estaria disposto a ir? O destino deles estava se entrelaçando de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O que começara como um mero encontro se transformaria em uma lição profunda sobre dignidade, amor e a verdadeira riqueza que vem ao se conectar com o próximo. Enquanto o futuro se tornava incerto, uma pergunta pairava no ar: Ricardo conseguiria ultrapassar os limites de sua zona de conforto para ajudar a Ana em sua missão? Ana passava noites em claro, dedicando-se ao seu novo projeto. As aulas online estavam crescendo de forma surpreendente. Cada clique em seu canal trazia um novo brilho nos olhos dela. O celular vibrava com mensagens de alunos empolgados, desejando aprender mais sobre aquele mundo fascinante das línguas. A satisfação que ela sentia em compartilhar conhecimento era indescritível, como se cada palavra ensinada fosse um passo mais perto de salvar sua avó. Ainda assim, a realidade não a deixava em paz. Cada manhã, ao acordar, ela encontrava a Dona Maria mais fraca, os sinais da doença claros em seu rosto, como um quadro que se desbotava lentamente. O coração de Ana se apertava, e a esperança parecia escorregar pelos dedos, mas ela não desistia.
Haviam dias em que as lágrimas apareciam antes mesmo de o sol nascer, mas a menina sabia que sua avó precisava dela. Quando se olhava no espelho, via não apenas uma criança, mas uma guerreira. Enquanto isso, Ricardo enfrentava suas próprias tempestades internas. As lições que aprendeu observando Ana não saíam de sua cabeça. Ele não conseguia mais ver o mundo da mesma forma. A vida simples de Ana e sua força faziam questionar o seu próprio caminho. A última vez que se viram, ele prometeu que ajudaria. As palavras dele ressoavam em sua mente, mas ele não sabia como cumprir aquela promessa. E se eu começar um projeto para ajudar ela? Pensou Ricardo em uma noite turbulenta. A ideia começou a germinar em sua mente, como uma centelha de esperança. Logo ao amanhecer, ele pegou o carro e voltou ao bairro, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e determinação. Ao chegar, encontrou Ana em meio a um grupo de alunos na calçada, suas lições chamativas em um quadro branco improvisado. Ele ficou parado por um momento, observando a forma como ela se movia, suas mãos gesticulando com paixão a cada palavra. O brilho no olhar dela era contagiante, e algo dentro dele começou a derreter. Oi, Ana. Disse ele, interrompendo a aula. Ela se virou, um pouco surpresa, mas logo endireitou os ombros, não confiando totalmente em suas intenções. Então, Ricardo tomou coragem e expôs sua ideia. Eu pensei em criar um programa de idiomas na internet. Poderíamos alcançar mais alunos, e a renda gerada iria para o tratamento da sua avó, explicou, a esperança reluzindo em sua voz. Ana o encarou, seus olhos piscando com desconfiança. Por que você faria isso? Ela perguntou diretamente. Era um momento de tensão, o ar ao redor deles parecia condensar. Por quê? Porque você me ensina o valor das coisas, Ana. Eu vi algo em você que eu nunca percebi em mim. E eu quero ajudar, ele respondeu, tentando transmitir sinceridade. Depois de um longo silêncio, Ana soltou um sorriso cauteloso, uma pequena luz de esperança começando a brilhar. Se a gente fizer isso, precisamos ter certeza de que os alunos vão realmente aprender, não vai ser só um negócio para você, disse Ana, o peso de sua luta presente em cada palavra. Ricardo assentiu, compreendendo o desafio que estava por vir. Era mais do que apenas um projeto, seria a construção de uma ponte entre dois mundos diferentes. Com um novo plano em mãos, eles começaram a trabalhar juntos. As horas passavam rápidas, e a energia entre eles começou a fluir. As ideias, os sonhos, as preocupações foram se entrelaçando como o som de canções numa linda melodia. Enquanto avançavam, uma soar de notificação interrompeu o momento de colaboração. Miguel, um dos alunos online, enviou uma mensagem que capturou a atenção de ambos. Oi, Ana. Você precisa saber de algo importante sobre o seu canal. Descobri algo que pode mudar tudo. Com um arrepio na espinha, Ana e Ricardo se entreolharam. O que poderia ser tão significativo? E, ao mesmo tempo, uma nova pergunta se formou em suas mentes. Até onde seriam capazes de ir para se manter firmes após essa revelação? Ana e Ricardo trocaram um olhar carregado de expectativa. O que Miguel poderia ter descoberto? O coração de Ana batia acelerado, a incerteza a envolvia como um manto pesado. Ela pegou o celular, a tela iluminando seu rosto como se fosse uma porta para um mundo desconhecido. Vamos ver o que ele disse, sugeriu Ricardo, um nervosismo perceptível em sua voz. Enquanto Ana abria a mensagem, a ansiedade tomou conta do ambiente. Toques nervosos de dedos no celular pareciam ressoar no silêncio ao redor. Oi, Ana. Descobri um erro nas informações do seu canal. Algo que pode ser bom, mas também arriscado. Você precisa ver isso pessoalmente. As palavras pareciam dançar na mente de Ana. Um erro? O que poderia ser? Ela se lembrou das suas aulas, de cada vídeo gravado, cada hora de dedicação. A tensão crescia. Errado como? Ricardo perguntou, curioso e preocupado. Não sei, mas Miguel sempre foi cuidadoso. Se ele está falando isso, algo não é certo, Ana respondeu, a voz trêmula. Decidiram que não podiam deixar isso para depois. Sem mais hesitações, pegaram a bicicleta de Ana e se dirigiram até a casa de Miguel.
O trajeto era curto, mas parecia uma eternidade. As ruas, agora famintas por respostas, aceleravam sob a pressão da dúvida. Ao chegarem, Miguel os recebeu com uma expressão grave. Oi, gente. Desculpa não ter falado antes, começou ele, hesitando. Olha, eu reparei que os números de visualizações do seu canal, Ana, estão super altos. Tipo, muito além do que uma menina da sua idade e com um canal tão recente poderia alcançar. Ana e Ricardo se entreolharam. O que aquilo significava? E eu me perguntei, pode ser que tem algum tipo de manipulação por trás disso. Um robô, algo assim, Miguel concluiu, olhando nos olhos de Ana. Eu fiz uma pesquisa e encontrei um perfil suspeito que começou a interagir com você. Aqui, deixa eu te mostrar. Ele puxou o computador e começou a digitar. Ana sentiu um frio na barriga. E se tudo aquilo que construíram estava sendo ameaçado? O trabalho incansável de meses poderia ser manchado por um erro que não cometera. Miguel, disse Ricardo, apressadamente, se isso for verdade, pode prejudicar tudo o que ela fez. Precisamos agir rápido e verificar esses números. Ana assentiu, a determinação voltando a incendiar sua alma. Na tela do computador, cores e números dançavam quando Miguel navegou por um site especializado em estatísticas de canais. Aqui. Esse perfil igualzinho ao seu, mas com uma contagem de visualização exagerada. Eu não sei como, mas acreditem, isso pode implicar em muita coisa, até na credibilidade do que você ensina. Os olhos de Ana se alargaram. Cada palavra reafirmava a vulnerabilidade que ela sentiu cedo. A voz dela falhou ao perguntar, e se isso afetar minha avó? O que vai acontecer com o tratamento dela? Um silêncio pesado pairou sobre a sala. O impacto da revelação se abateu sobre eles como um raio. Agora, mais do que nunca, eram necessários cuidados para contornar essa situação. Mas a determinação de Ana, por mais abalada que estivesse, era palpável. Eu não posso deixar que isso me impeça, disse, firmemente. Ricardo, vamos buscar a verdade. Não posso desistir agora. A cada frase, Ana se fortalecia. Mas como faremos isso? Fez Ricardo, o brilho da determinação nos olhos. Precisamos decifrar esse mistério. Não é só o meu canal, é a minha avó, é tudo que lutamos até agora, afirmou Ana. A conexão entre eles agora era mais profunda, unida por um propósito maior. Mas, no fundo, uma inquietante questão pairava: quem estava por trás da manipulação? E até onde eles iriam para desvendar essa verdade? Enquanto se preparavam para um novo desafio, uma dúvida cruel surgia: estaria a sorte de Ana realmente a seu favor ou seria tudo apenas um sonho prestes a desmoronar? Ana respirou fundo, buscando coragem nas recordações das noites em claro, dos vídeos gravados e do carinho que dedicara a cada detalhe do seu canal. Então, vamos começar. Precisamos descobrir tudo sobre esse perfil suspeito, ela disse, seu olhar fixo em Miguel. Certo. Primeiro, precisamos fazer uma lista de todos os vídeos que postamos. Talvez possamos encontrar alguma conexão, sugeriu Miguel, digitando rapidamente enquanto falava. Ricardo, se aproximando da tela, acompanhava a cada movimento, como se aquelas palavras fossem a chave para a resolução de um enigma que parecia maior que eles. Eu participei até daquelas aulas práticas, quem me dera se só fossem os números, Ana murmurou, a voz mal conseguindo esconder a frustração. Era como se um peso enorme estivesse pressionando seu peito. Dentro de minutos, uma lista com os títulos dos vídeos se formou. A cada um que surgia, era como um pequeno fragmento dela mesma sendo exposto ao olhar crítico do mundo. Ana se lembrou dos comentários carinhosos dos seguidores, de como era gratificante ver a receita de um novo idioma trazer alegria e aprendizado. E agora, tudo isso estava ameaçado. Vamos procurar esse perfil nas interações que temos. O que ele comenta? O que ele curte? Tudo pode ser uma pista, falou Miguel, com a determinação de um detetive. Ana assentiu, percebendo que cada detalhe poderia ser importante. Ao aprofundarem nas interações, algo chamou a atenção de Ricardo. Aqui. Esse perfil comentou várias vezes nos vídeos, falando sobre métodos mágicos de aprendizado de idiomas.
E o mais estranho, ele tem mais seguidores do que muitos canais grandes, mas não conseguimos encontrar informações sobre ele. Ana sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Aquele perfil não era só um bot, era como uma sombra se esgueirando, disfarçada na luz do crescimento do seu canal. Ainda podemos encontrar como este usuário está mexendo nas visualizações, o que pode ser crucial para o que vamos fazer, disse Miguel, virando-se para Ana. Seus olhos estavam sérios, mas havia uma fagulha de esperança ali. E se tivermos que nos encontrar com esse perfil? Vamos atrás dele? Perguntou Ricardo, ansiedade e coragem disputando lugar na sua voz. Sim. Precisamos encarar isso de frente e averiguar o que está acontecendo. Não posso deixar que um estranho afete a minha avó, principalmente se ela depende de mim, Ana respondeu, a determinação agora pulsando dentro dela. Enquanto circulavam no site, procurando mais informações, um alerta chamou a atenção de Ana. Pessoal! Olhem isso, esse perfil não interage só com os nossos vídeos. Ele se envolve com outros canais, todos com o mesmo padrão de crescimento inexplicável. Como se tivesse uma rede. Isso é preocupante. Precisamos agir rápido antes que essa manipulação se espalhe mais, Ricardo exclamou, um misto de preocupação e determinação na voz. Ana sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Se isso realmente for verdade e houver um grupo por trás dessa manipulação, o que acontece se eles nos descobrirem? Um silêncio profundo tomou conta da sala novamente. Todos os olhares se dirigiram a ela, a preocupação tomando conta do ambiente. Precisamos ser astutos. Não podemos deixar que eles descubram que estamos investigando. Se isso for maior do que imaginamos, pode ser muito sério. O clima apertava no ar, e a adrenalina preenchia cada um deles. A luz da tela fazia sombras nas paredes como se estivesse acentuando a tensão. Ana finalmente falou, preciso entender quem está por trás disso. Ricardo, precisamos de um plano. Eles estavam nas bordas de um mistério que os envolvia cada vez mais. A cada segundo, o medo de um futuro incerto minava a segurança que Ana tentava construir. Mas, mesmo diante da tempestade, havia uma semente de esperança pulsando dentro dela. A conexão que tinha com Ricardo e Miguel era mais forte que qualquer sombra. Como se sentissem uma revelação pairando no ar, Ana virou-se para eles. E se agíssemos como se fôssemos uma equipe de detetives? Vamos usar as redes sociais a nosso favor. O que aconteceria em seguida? Estariam eles prontos para enfrentar a verdade que se escondia por trás das telas? As perguntas pairavam no ar, como um mistério prestes a ser desvendado, já que o futuro deles estava em jogo. Ana e seus amigos trocaram olhares cheios de expectativa. A adrenalina era palpável enquanto eles se preparavam para o que estava por vir. Vamos usar tudo ao nosso alcance, disse Miguel, a determinação visível em seu tom. Podemos criar um grupo fechado, tipo um fórum privado só para nós e alguns seguidores de confiança. Assim, a gente troca ideias, analisa as interações, talvez compartilhemos teorias sobre esse perfil, sugeriu Ricardo, seu rosto iluminado pela tela. Ótima ideia! E se a gente fizer um post sugerindo uma live, assim podemos engajar os seguidores e sentir se alguém sabe de algo? Propôs Ana, sua mente já funcionava a 1000 por hora. A esperança começava a surgir como um sol tímido após a tempestade. Os três se dividiram nas tarefas. Ricardo ficou responsável por recrutar membros do grupo, Miguel trabalharia na estrutura da live e Ana organizava os vídeos e interações que precisavam ser analisados. Cada um tinha um papel crucial a desempenhar e a sensação de união crescia à medida que avançavam. Enquanto isso, Ana não podia deixar de se sentir assombrada pela ideia de que havia alguém por trás daquela tela, manipulando tudo que ela havia construído. O suor escorreu pela têmpora enquanto lembranças de momentos felizes surgiam, os olhares de admiração dos seguidores, os agradecimentos que recebia, a facilidade com que se sentia ao ensinar. Não posso permitir que tudo isso vá por água abaixo, pensou, o coração acelerando. Uma notificação interrompeu seu raciocínio. Miguel havia escrito, olhem isso. Conseguimos descobrir mais do perfil. Ana se virou rapidamente em direção à tela, com o coração pulsando forte. Uma mistura de medo e curiosidade tomou conta dela.
Ele comentou em um vídeo de um canal enorme. O tema? Aprender inglês rapidamente utilizando métodos secretos. E o que é estranho, várias pessoas estão defendendo esse perfil, como se estivessem em um culto. Precisamos ver como estão chamando este grupo, escreveu Miguel. Um frio na barriga percorreu Ana. Um culto? O que isso quer dizer? Isso pode ser maior do que imaginávamos. Sua voz quase falhou, mas era o medo que a movia, não o desespero. Precisamos nos infiltrar. Ver quem são essas pessoas que defendem esse perfil. Talvez a gente encontre alguma fraqueza, Ricardo sugeriu com ardor. Cuidado, pessoal. Se formos adentrar neste mundo, precisamos ter plano B. Eles podem não ser apenas fãs fervorosos, podem ser perigosos, Ana avisou, um aperto no estômago. Havia algo na ideia que não parecia certo. A tensão crescia a cada novo passo. Haviam se unido em um contraponto emocional, com Ana sonhando em proteger o que era seu e seus amigos focados em desvendar um mistério que poderia mudar suas vidas. Quando a live finalmente aconteceu, o chat explodiu com milhares de mensagens. O clima carregado de expectativa impulsionava a conversa e alimentava a esperança. Mas uma mensagem fez o coração de Ana parar. Cuidado com quem vocês estão lidando, esse perfil não é o que parece. Era uma advertência, um alerta que deixava todos na sala paralisados. Os olhos da Ana se arregalaram, fazendo seu coração disparar novamente. Quem seria? E o que quer dizer com isso? Ela murmurou. O mistério da identidade daquele perfil sinistro se tornava cada vez mais sombrio. O que mais estariam prestes a descobrir? Com um movimento involuntário, ela se inclinou para a tela, sabendo que, assim como na vida que ensinava, cada linguagem tinha suas nuances e segredos, e, juntos, estavam a ponto de desvendar o mais arriscado deles todos. A inquietação pairava no ar. O que seria essa verdade oculta? E até onde chegariam por ela? O coração de Ana estava a mil, batendo como se quisesse sair do peito. A mensagem enigmática fazia sua mente fervilhar. Quem tinha enviado aquilo? E o que sabia sobre aquele perfil que eles estavam investigando? O chat da live parecia um mar de perguntas e interrogações, e a tensão no ar era quase palpável. Precisamos descobrir quem enviou essa mensagem, disse Miguel, a voz dele cortando o silêncio como uma faca afiada. Esse talvez seja nosso ponto de partida. Ele estava certo. Essa era a chave para entender o que estava acontecendo. Ana digitou rapidamente no chat. Você pode nos ajudar? Quem é você? A resposta demorou, e a ansiedade crescia. Ela olhou para Ricardo e Miguel, que compartilhavam a mesma expressão de expectativa. O tempo parecia se arrastar. A resposta finalmente apareceu. Não se deixem levar pela aparência. O que parece ser vão além do que vocês imaginam. Apenas isso. A mensagem não trazia nome, rosto ou qualquer pista. Mas deixava um calafrio na espinha de Ana. O que significava aquilo? O que mais ela não sabia? A insegurança começou a tomar conta dela, questionando suas decisões e a coragem de mergulhar nesse universo cada vez mais sombrio. Precisamos agendar outra live, sugeriu Ricardo, seus olhos brilhando com a possibilidade. Podemos pedir mais informações. Se alguém está preocupado com a gente, eles devem saber mais. Concordando, Ana lançou a ideia para o chat, enquanto Miguel se focava em definir uma data. A resposta dura veio de vários lados, como um eco distorcido. As mensagens inundavam a tela rapidamente. Mais uma live? Isso é perigoso. Cuidado, eles estão observando. As palavras de preocupação faziam o estômago de Ana revirar. Ser observada. Como poderiam estar fazendo isso? A ideia de estar sendo vigiada jogava insegurança sobre o que haviam construído. O grupo deles, que parecia forte, agora parecia uma construção de cartas à beira da queda. Conforme a conversa avançava, Ana percebeu que muitos dos comentários estavam cheios de defesa ao perfil sinistro. Era como se uma bolha de seguidores completamente apaixonados estivesse disposta a tudo para proteger essa figura. Ela se perguntava quantas pessoas estavam dispostas a ignorar o que não faz sentido, apenas por estarem seduzidas por promessas mirabolantes. Precisamos fazer uma reunião só entre a gente, disse Ana,
determinada. A conversa em grupo teve um novo tom, mais sério, mas ainda havia risos nervosos e olhares de apoio. Eles eram amigos, e essa amizade era um pilar para todos os desafios que vinham pela frente. Ana sentou, refletindo sobre cada passo que deram até ali. E se a gente convidasse alguém desse grupo tão fiel a participar da próxima live, sugeriu Miguel. Seja para ouvir ou mesmo tentar entender o que essa galera vê nesse perfil. Pode ser arriscado, disse Ricardo, a preocupação evidente na voz. Mas é uma chance de entender melhor a dinâmica e encontrar uma forma de derrubar isso de dentro para fora. Havia uma mistura de emoção e receio pairando sobre eles. O que essa próxima live poderia trazer? Eles estavam prestes a entrar em um território perigoso, mas, no fundo, Ana sabia que a verdade no final do arco era o que realmente importava. Então, combinado. Vamos atrás dessas informações. O grupo se uniu em um só pensamento e um objetivo compartilhado. Ana olhou para os amigos, sentindo a energia crescente entre eles, pois cada segundo se tornava uma corrida contra o anão. Enquanto o trio se preparava para o que estava por vir, Ana sentiu um frio na barriga mais uma vez. O que eles não sabiam sobre aquela comunidade fiel poderia ser aterrorizante. E, mais do que tudo, Ana se perguntou, até onde essa busca pela verdade poderia levá-los? Com os corações acelerados, eles estavam a um passo do desconhecido. E, dentro desse desconhecido, poderia existir muito mais do que desilusão. Ana, Miguel e Ricardo se reuniram em um pequeno café, longe da tela iluminada das lives. O cheiro do café fresco e a música suave de fundo criavam uma atmosfera aconchegante que contrastava com a ansiedade que consumia Ana. Eles sentaram em uma mesa no canto, onde podiam falar em particular, longe dos olhares curiosos. Quem você acha que poderíamos convidar? Perguntou Miguel, olhando para os amigos. Ele parecia tão aflito quanto Ana. Talvez o Lucas, sugeriu Ricardo. Ele sempre foi próximo daquela comunidade. Acredito que possa ter alguma informação importante. Ana concordou. Lucas era um garoto inteligente e envolvente, mesmo que estivesse sempre preso em suas redes sociais. Mas antes que pudessem fechar com alguém, o telefone de Ana vibrou na mesa. Uma notificação nova havia chegado. Ela puxou o celular e, assim que leu a mensagem, seu sangue gelou. Vocês estão mexendo em algo que não deveriam. O ar ficou pesado. Ana trocou olhares preocupados com Ricardo e Miguel. É uma mensagem anônima. Mais uma. A voz dela mal saía, cheia de tremor. A advertência ecoava em sua mente. Precisamos continuar, disse Ricardo, mas a incerteza na voz dele dizia o contrário. Ana sabia que ele estava preocupado com as consequências, mas a determinação de descobrir a verdade já tinha tomado conta de seu coração. Vamos convidar o Lucas e ver o que ele sabe, reforçou Miguel, tentando trazer de volta a determinação do grupo. Se ele realmente faz parte disso, pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. Ana sentiu um misto de esperança e receio. O que Lucas poderia dizer? O que ele sabia que poderia ser tão perigoso? E o mais importante, eles estavam prontos para encarar qualquer resposta, mesmo que fosse a mais chocante. Enquanto isso, os comentários da última live continuavam ecoando na mente de Ana. Eles estão observando. Esses pensamentos a atormentavam. Seria possível que estivessem realmente vigiando cada passo? Aquela ideia a deixava inquieta. Estamos prontos para a próxima live? Perguntou Ana, tentando mudar de assunto, embora a incerteza em sua voz traísse seu próprio desejo. A reunião seria um catalisador que poderia levá-los a novos horizontes ou, quem sabe, a um abismo mais profundo. Ricardo estreitou os olhos. Nós precisamos da verdade. Mas temos que ter certeza de que não estamos correndo riscos desnecessários. Ele parecia hesitante, e isso só aumentava a insegurança de Ana. A verdade pode ser aterradora, mas o que é pior? Viver na ignorância ou enfrentar essa realidade mara? Ana olhou nos olhos dos amigos. A força da amizade era palpável, mas as dúvidas ainda pairavam sobre eles. O que descobriram poderia mudar tudo. Determinada a não deixar a incerteza dominá-los, Ana se virou para os demais. Então vamos fazer isso. Lucas estará aqui amanhã.
Aliás, vamos planejar algumas perguntas estratégicas. Precisamos ser astutos e desarmar essa situação. A noite avançava e um clima de expectativa começava a se formar entre eles. O café, embora acolhedor, não conseguia dissipar a tensão que envolvia o futuro próximo. E enquanto Ana olhava pela janela, observando as luzes da cidade piscando na escuridão, uma nova mensagem chegou. Era de um número desconhecido. Vocês acham que sabem o que estão fazendo? Não vão conseguir escapar. O coração dela disparou. O que aquilo significava? O que mais eles estavam prestes a descobrir? A cada passo, a trama se adensava, e a certeza aumentava, a verdade que procuravam estaria mais perto do que imaginavam. Mas a que custo? O dia seguinte chegou com o sol tímido por entre as nuvens pesadas, como se a cidade estivesse refletindo a apreensão de Ana e seus amigos. Ela acordou com a mensagem inquietante ainda ecoando na mente. Cada letra parecia cravada em seu peito, e a ideia de que estavam sendo vigiados não saía de sua cabeça. Ao se reunir com Miguel e Ricardo no mesmo café, Ana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Os três tomaram seus lugares novamente na mesa do canto, e uma tensão palpável flutuava no ar. Vocês estão prontos para isso? Perguntou Miguel, a preocupação clara em seus olhos. O que mais pode acontecer? Antes que pudessem responder, o som da porta se abrindo trouxe Lucas. Ele entrou com um sorriso, despreocupado, como se não soubesse da gravidade do encontro. Contudo, Ana sabia que não podia se deixar levar pela aparente descontração dele. Oi, galera! O que está pegando? Perguntou Lucas, enquanto se sentava. Ana respirou fundo. Nós recebemos algumas mensagens estranhas e achamos que você poderia ajudar. O rosto de Lucas se tornou sério instantaneamente, alertando-a de que talvez ele entendesse mais do que estava interessado em admitir. Ricardo, percebendo a mudança na atmosfera, entrou logo após. Sabemos que você tem conexões com aquela comunidade. O que você pode nos contar? O olhar de Lucas se desviou, ao que Ana notou um rápido gesto de nervosismo em suas mãos. É complicado. Eu só ouço coisas. Mas, talvez algo esteja errado. Há rumores sobre um grupo que está monitorando as redes sociais. Eles não são só hackers, são mais do que isso. Olha, a situação ficou tensa. Estamos pensando em fazer uma live novamente, mas isso pode atrair mais atenção, completou Miguel, tentando amenizar a situação. Vocês sabem que é arriscado, certo? Lucas disse, a preocupação crescendo em sua voz. Essas pessoas estão se preparando para agir. Pode não ser seguro para vocês. Ana estava confusa, mas não podia voltar atrás. O medo era real, mas a força que sentia por dentro também. Precisamos descobrir a verdade, Lucas. Se eles estão realmente nos observando, talvez possamos usar isso a nosso favor. Não podemos nos silenciar. Não agora. Os olhos de Lucas, antes relutantes, pareciam entender a urgência do momento. Certo, podemos fazer isso, mas vamos planejar bem. Há um código de segurança que podemos usar para fazer a live. Você pode me passar as perguntas e criar um roteiro. A determinação de Ana cresceu. Eles estavam se unindo em torno de um objetivo, mesmo que fatídico. O espírito de amizade e coragem flamou no peito dela, e naquele instante, cada mensagem anônima recebida parecia mais uma motivação para seguir em frente. No entanto, sua mente não conseguia se desligar do aviso anterior. Ana, você está bem? Você parece distante, disse Miguel, interrompendo seus pensamentos. Ele a observava com preocupação, e Ana sabia que precisava compartilhar suas dúvidas. É só que, e se eles estiverem realmente nos observando? O que faremos se eles decidirem agir antes que possamos nos defender? E se, na verdade, essa verdade for devastadora? Ana respondeu, a angústia crescendo na voz. Ricardo se inclinou. Precisamos cuidar uns dos outros. Nossa segurança vem em primeiro lugar. Vamos nos manter unidos, e encontraremos uma maneira de enfrentá-los, eu prometo. Ana sorriu timidamente, sentindo a força do apoio que os amigos ofereciam, mas a inquietação no fundo de sua alma não a deixava em paz.
Eles precisavam se preparar, mas em meio a tudo isso, uma nova notificação chegou ao telefone de Ana. Ela hesitou, mas quando finalmente olhou, o coração parou por um segundo. A mensagem simples e direta dizia: "Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar." A adrenalina subiu instantaneamente. O que significava aquilo? Quais eram as reais intenções por trás de cada ameaça? E, mais importante, conseguirão descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Com uma determinação renovada, Ana se virou para os amigos. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Vamos desmantelar isso juntos. No fundo, uma sensação de inquietude persistia, mas à medida que se preparavam, a solidariedade parecia fortalecer a coragem deles. A batalha estava apenas começando, mas Ana não poderia imaginar o que os aguardava. E enquanto olhavam pela janela, as luzes da cidade piscando na escuridão, uma nova mensagem surgiu. Era uma foto. Uma foto de um lugar conhecido. Vocês estão mais perto do que pensam. Mas cuidado, as verdadeiras sombras estão à espreita. Agora, mais do que nunca, a realidade se tornava um labirinto, e a verdade, uma luz distante, mas necessária para iluminar o caminho. O que mais eles estavam prestes a descobrir? O dia se transformou em noite antes que Ana e seus amigos pudessem processar o que estava acontecendo. As emoções estavam à flor da pele. A mensagem com a foto não saía da cabeça de Ana, o peito apertava sempre que ela se lembrava do que poderia significar. Miguel, Ricardo e Lucas se entreolhavam, a tensão no ar crescendo como uma tempestade. Precisamos ir até esse lugar, decidiu Ana, quebrando o silêncio que parecia carregado de incertezas. Pode ser um risco, mas temos que descobrir o que está acontecendo. Um murmúrio de preocupação percorreu a mesa. E se for uma armadilha? Questionou Lucas, a voz trêmula. Afinal, não sabemos com quem estamos lidando. Se for uma armadilha, não temos muito tempo, respondeu Ricardo, firme. Quem quer que esteja nos observando já sabe das nossas intenções. A única escolha que temos é ir em frente. O brilho nos olhos de Ana mostrava que ele estava certo. A adrenalina começava a pulsar, e a ideia de ser proativa, ao invés de reativa, acalmava um pouco o turbilhão em sua mente. Vamos ocultar nossos rastros. Ninguém pode saber que vamos. Com um plano em mente, eles decidiram se encontrar no lugar indicado pela mensagem. Um espaço abandonado na periferia da cidade, coberto de grafites e permeado de sombras. Um ponto perfeito para se esconder e, ao mesmo tempo, se encontrar com o desconhecido. O caminho até lá foi silencioso e rápido. A cidade à noite tinha um ar estranho, como se os próprios edifícios estivessem ouvindo e espionando. A tensão fazia o coração de Ana disparar. Mas havia também uma emoção viva, a de descobrir algo que poderia mudar a história deles, algo que poderia trazer à tona verdades ocultas. Quando chegaram ao local, a visão era ainda mais impactante do que imaginavam. O prédio, um antigo armazém, tinha janelas quebradas e portas enferrujadas, mas havia uma luz vindo do interior. A iluminação fraca revelava uma silhueta, e o coração de Ana começou a disparar. Quem está lá? Gritou Miguel, tentando projetar força em sua voz, mas a incerteza era palpável. A figura se aproximou lentamente. Ana podia sentir a tensão fluir entre eles, como um fio prestes a arrebentar. Foi então que a luz se acendeu completamente, revelando uma garota, não muito mais velha que Ana, com o olhar sério e decidido. Vocês estão aqui por causa das mensagens, disse a garota, sua voz grave ressoando no ar silencioso. Eu sabia que viriam. Ana sentiu um frio na barriga. Quem é você? O que você sabe sobre nós? A garota respirou fundo antes de responder, como se o que viesse a seguir fosse algo muito mais pesado do que aparentava. O que você tem vivido nos últimos dias não é um acaso. Há um grupo que observa você, mas a verdade é que a jornada de vocês está apenas começando. Ouvindo aquelas palavras, a mente de Ana fervilhava. O que significava tudo aquilo? Como assim a jornada estava apenas começando? As respostas que tanto buscavam agora estavam mais distantes do que nunca. Vocês precisam saber de tudo.
Mas não será fácil, continuou a garota, seu olhar desafiador fixo em Ana. As sombras que vocês encontram são mais profundas do que imaginam. E só terão uma chance para descobrir a verdade. Uma chance. Ana repetiu, o medo crescendo em seu peito. E se fosse verdade? E se essa chance os levasse a um abismo sem volta? Sim. Uma chance. E eu tenho um mapa que pode ajudar, mas vocês precisam estar dispostos a correr os riscos. A escolha é de vocês. Ana olhou para os amigos, buscando apoio. Como poderiam tomar uma decisão tão arriscada? Mas a urgência estava lá, pulsando em suas veias. Faltava pouco para eles desvendarem o que se escondia nas sombras. Estamos prontos, disse Ana, finalmente, com uma voz que transparecia coragem. Mas, no fundo, questionava se estavam prontos para o que estava por vir. Por trás da garota, uma sombra se movia. O que estava esperando por eles no escuro? A verdadeira pergunta que pairava sobre todos era, até onde cada um deles estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Ana respirou fundo, sentindo o peso da escolha que estava prestes a fazer. À sua frente, a garota envolta em mistério oferecia um mapa e uma promessa de revelações. A urgência em descobrir o que estava por trás das mensagens enigmáticas e das ameaças que assombravam seus dias era mais forte que o medo do desconhecido, que a espreitava como uma sombra. Vamos nessa! Queremos saber a verdade! Disse Miguel, com determinação. Ricardo, por sua vez, analisava a situação, o olhar firme, como um escudo protetor. Estamos juntos nessa. Se precisa de um plano, temos que traçar bem, porque cada passo pode ser crucial. A garota assentiu, um sorriso sutil brotando em seu rosto. Ótimo! Mas lembrem-se, o que vem a seguir não é só aprendizado. Haverá armadilhas, e vocês devem estar preparados para o inesperado. A primeira coisa que precisam saber é que o grupo que os observa é mais organizado do que pensam. Eles têm uma rede que opera nas sombras, manipulando suas interações nas redes sociais. Mas, com este mapa, vocês poderão chegar ao coração da questão. Ela desenrolou o papel amarelado, revelando um denso labirinto de locais e códigos. Os olhos de Ana brilharam de excitação, ela não estava mais sozinha. Juntos, eles formavam uma equipe com uma missão clara e urgente. O que fazemos agora? Perguntou Ana, dando um passo à frente. A primeira parte da jornada começa aqui, com essas marcações. O ponto inicial é onde tudo começou para vocês, a escola. Vocês precisam ir até lá, à noite. Há algo escondido que pode iluminar o caminho, disse a garota, com um olhar grave. E se estivermos sendo seguidos? Questionou Ricardo, a dúvida pairando no ar. A garota olhou firmemente para ele. Estar preparados é essencial. O que vocês precisam saber é que a conexão de vocês com o público e as mensagens que receberam são sutis. Tudo faz parte de um quebra-cabeça que vocês, quando unidos, poderão decifrar. Ouvindo isso, Ana se lembrou de todos os alunos que conhecera ao longo dos meses, suas interações e seus aprendizados. O que a família, sua avó, e seus amigos fizeram, era mais do que uma busca por conhecimento, era uma luta por mudança, e agora eles precisavam responder a esse chamado. Vamos obter respostas e proteger o que construímos. Preparem-se para qualquer coisa. Ana afirmou, convida todos a se prepararem. O coração dela pulsava, não só pela adrenalina, mas pela certeza de que, apesar do medo, estava no caminho certo ponto quando chegaram à escola, as sombras se alongavam e o ambiente estava carregado de mistério. O barulho dos passos ecoava na calçada vazia. Ana não levou mais do que um instante para perceber que cada canto poderia esconder segredos ou perigos. Com o mapa nas mãos, guiou os amigos para o espaço onde as primeiras aulas foram dadas e onde ela sentia ter dado os primeiros passos no conhecimento das línguas. Assim que adentraram o prédio, a tensão era palpável. A escuridão os envolvia, como se o local estivesse esperando por eles. Em meio às sombras, encontraram uma sala antiga, trancada. Aqui! Ana exclamou, lembrando-se de que aquela sala sempre fora protegida, como se guardasse algo valioso. E se o que encontramos aqui for a resposta?
O que podemos descobrir? Disse Miguel, enquanto Ricardo analisava a fechadura. Com alguns movimentos, ele conseguiu forçar a porta. O rangido das dobradiças ecoou na quietude e deixou a sala exposta. Cuidado! Ana bradou, mas logo se acalmou ao notar que nada parecia ameaçador. A sala estava repleta de objetos velhos e empoeirados, livros empoeirados e papéis espalhados. No centro, uma mesa velha sustentava um laptop coberto de poeira. Vamos ver se tem algo aqui, sugeriu Ricardo. Ao ligarem o computador, viram que estava cheio de arquivos, incluindo um chamado Operação Idiomas. Os olhos de Ana brilharam. Enquanto abria aquele arquivo, o que descobriram eram intercâmbios de mensagens entre membros do grupo que as vigiava. Cada mensagem expunha seus planos e estratégias, revelando como estavam manipulando pessoas, utilizando perfis falsos e até fazendo chantagens. Isso é horrível. Eles se aproveitaram da inocência das pessoas. Não podemos deixar isso continuar, Ana exclamou, o coração batendo rápido. A raiva emergiu dentro dela. Precisamos parar isso. Ricardo e Miguel trocaram olhares, e a determinação cresceu. Vamos expor isso. Precisamos ir ao público e informar os outros. Não podemos deixar que continuem com esse jogo, Ricardo disse, empolgado. Com a ajuda do mapa e das informações encontradas, eles decidiram organizar uma live especial, para compartilhar toda a verdade com a comunidade. Seria arriscado, mas era o único modo de expor o que estava acontecendo. Ana rapidamente começou a elaborar um plano, enquanto seus amigos apoiavam e se preparavam. A tensão aumentava, mas a solidariedade havia fortalecido o espírito de equipe. Eles estavam prontos para enfrentar as sombras e lutar pela verdade. E assim, a noite se tornava a maior aliada deles enquanto se preparavam para um confronto que não apenas mudaria o destino deles, mas também de muitos outros. Vamos juntos, até o fim. Nossas vozes se tornarão uma só, declarou Ana, ao olhar nos olhos de cada amigo. A coragem pulsava. Com união e determinação, eles estavam prontos para desmantelar as sombras e trazer à luz a verdade oculta. Enquanto a cidade começava a despertar para um novo dia, Ana e seus amigos estavam preparados para lutar, cada um vivendo intensamente aquele momento. E com o amanhecer, a esperança renascia, iluminando o caminho que estava prestes a se abrir diante deles. Era a hora da verdade. Agora, mais do que nunca, a missão deles tinha um significado profundo, garantir que o conhecimento não fosse uma ferramenta de manipulação, mas sim uma luz que orientasse os caminhos de cada um. Diante disso, é hora de agir. Não fique de fora, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem importante. E comente suas reações e teorias sobre tudo o que está por vir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos nessa jornada!